Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Bom dia, graça e paz, todo mundo bem, né? Então vamos continuar a nossa jornada no estudo do livro do Êxodo, ok? Estamos aqui no capítulo 30, quase no final, né? Estudo do livro do Êxodo. Sempre prestando bastante atenção, por causa da complexidade do livro, ok? Vamos orar primeiro? Oremos. Pai, nós queremos celebrar o Teu nome, agradecer por estarmos aqui, que Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, continue a ser o nosso guia, nos abençoando, nos fortalecendo, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Nós consagramos tudo a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo, capítulo de número 30. Vamos ler alguns versículos, tá? Nós continuamos nesse processo de construção do tabernáculo. E também, na semana passada, nós falamos sobre as cerimônias de consagração do tabernáculo. E hoje nós estaremos estudando sobre alguns utensílios sagrados do tabernáculo para uso cerimonial. Cerimonial. Que bênção, né? Estudar coisas tão sérias e complexas da Bíblia, né? Eu quero ler alguns versículos para introdução. Êxodo 30 diz assim: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado será quadrado, e 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, os 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciário que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Amém. Eis aí, né, mais uma parte do tabernáculo, que são os seus utensílios sagrados. Na minha Bíblia tem um tema aqui, a primeira parte desse capítulo é o altar do incenso, depois vem o resgate da alma, é uma sequência de eventos aqui, a pia de cobre, o azeite da santa unção, o incenso santo. Essa é a sequência dos utensílios que serão construídos, né, para o tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo é um meio de interação entre Deus e os homens. Então o tabernáculo representa o nosso corpo, porque Deus, Ele quer habitar em nós. Então quando nós falamos sobre a construção, os detalhes do tabernáculo, isso tem a ver com a nossa própria vida, né? No sentido figurado, está falando sobre como nós devemos ser para que sejamos uma casa de Deus. Amém?
Então vamos para o versículo 1 aqui, para a gente poder fazer análise. O versículo 1 começa assim: e farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia o farás. Alguém tem alguma tradução um pouquinho diferente da minha? Eu quero ler ele todo, que tiver diferente, o versículo inteiro. E farás um altar para queimar incenso de madeira de cetim. Quem tem uma tradução um pouquinho mais diferente? Sim, ele começa como, Robson fala? Faça, né? Sim. Faça também, né? Algumas traduções está escrito faça também. Está nos ensinando que a gente continua a nossa sequência de construção. Né? Então esse capítulo aqui está subordinado ao capítulo anterior. Faça também. Então, alguma coisa foi falada antes, e isso que vai ser falado hoje tem a ver com aquilo que foi falado antes. Então, faça também mostra que os dois capítulos estão ligados um no outro. Então, existe um contexto aqui, né? Às vezes você começa a estudar um capítulo da Bíblia, você diz, mas não estou entendendo nada desse negócio, né? Vou estudar um capítulo da Bíblia, né? A pessoa lê e fala, pastor, eu li, mas eu não entendi nada. Não entendeu, porque um capítulo não vai resolver seu problema. Você tem que entender o contexto do que está acontecendo, né? É todo um contexto para você poder entender. Por isso que a nossa construção, ela vem já de um tempo. Então é importante a gente entender a Bíblia como um todo. Não simplesmente um pontozinho da Bíblia. As pessoas estudam a Bíblia assim. Eu estudei a Bíblia hoje. Você estudou o quê? Eu li 5 versículos. Não vai entender nada. Porque tem contexto. Depende, às vezes, do que vem depois, antes. Então é sempre bom ler bem antes e bem depois, para poder compreender. E farás também, ou farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, ou farás. Esse é o segundo altar que está sendo feito. Vocês lembram de um altar que foi feito lá para poder queimar as ofertas? Esse aqui tem mais um altar aqui sendo feito, também de madeira de acácia, o farás. Esse altar aqui é feito de madeira, mas revestido de ouro, como a arca. Okay? Madeira revestida de ouro. A gente já entende o significado disso. Né? A representação da madeira tem a ver com a humanidade de Cristo. E o ouro tem a ver com a divindade de Cristo. A madeira também tem a ver com a nossa humanidade. E o ouro que reveste a madeira tem a ver com a glória de Deus que está sobre nós. Onde Deus, um Deus glorioso, decide, né, cobrir pessoas simples. Por isso que você tem madeira e ouro misturado. Então essa é a lição que está aqui dentro. Nós só temos ouro porque Deus colocou na gente. Mas se for olhar a gente por dentro, a gente continua a ser madeira. Não perde a graça, né? Então, sem Deus, a gente volta a ser madeira. O altar todo feito de ouro já mostra para a gente que é algo bem sagrado. Você está vendo aqui que a composição dos materiais são parecidos com a Arca da Aliança. Então, você tem algo extremamente sagrado. Por que é sagrado, pastor? Se é um altar de incenso. Incenso, você sabe o que é, né? A pessoa vai queimar algum elemento ali que vai subir um cheiro para cima. Vai aromatizar, né? Dar um cheiro bom no ambiente. É para isso que serve incenso. Né? Usado muito também no misticismo, né? Esse pessoal esotérico adora usar incenso para espantar os males. Né? Usa também algumas outras coisas, como aqueles sininhos que balançam, né? Tem umas lâminas que você coloca na porta. Não sei o que é, não. Aí você sai a porta. Aquilo ali é esoterismo. Aquilo vem do esoterismo. Você querer colocar barulhos, sons para espantar espíritos, né? A intenção é aquela de você ter uma atitude de esoterismo, né? Uma prática esotérica de acender incenso ou de você colocar um elemento que faz um barulho para espantar os espíritos ruins. A intenção é só essa.
Por isso que faz o barulho quando você entra e o barulho quando você sai. Tudo bem? Respirando todo mundo, tranquilo? Farás um altar para queimar o incenso, e o altar será de madeira de acácia o farás. E tem o nome cetim também aí nas traduções de vocês, né? Lembrando que a madeira de acácia não é uma madeira muito assim nobre, né? Não é nobre, é uma madeira muito bruta e dura, que representa a nossa natureza, a nossa dureza. Não é mais que Deus dá forma para que possamos receber a glória dele. Altar revestido de ouro mostra a grandeza e também o nível de espiritualidade. Obras de ouro são obras de grande espiritualidade. Tudo bem? O que representa esse incenso aqui que vai ser queimado? Representa as nossas orações e as nossas intercessões. É isso que acontece. Quando você ora, a sua oração sobe nesse sentido, como um cheiro suave às narinas de Deus. A figura do incenso é essa. Acendeu o incenso queimou, a fumaça subiu. Então esse cheiro das nossas orações, elas sobem para Deus. Então, se você está queimando alguma coisa que não tem bom cheiro, você vai incomodar Deus, você não vai agradar a Deus. Então existem orações que sobem que desagradam a Deus. Existem orações que sobem que agradam a Deus. Por isso que esse é o significado do incenso. Acende uma fumaça aqui, vai incomodar todo mundo. Mas se você acender um incenso, isso vai ser confortável às narinas das pessoas. Por isso que a nossa oração, ela tem que subir como um cheiro agradável a Deus. Por isso que a gente precisa orar de forma correta, a gente tem que orar de forma inteligente. Está dizendo que a oração possui um protocolo. A gente não simplesmente fala algumas palavras e a gente vai garantir que vai acessar o reino do Espírito. Certo? Apesar de que algumas pessoas acreditam nisso, né? Tipo assim, você vai falar aí e vai dar tudo certo. Nem sempre. Né? Por quê? Porque Deus é rei. Rei dos reis, né? Piorou, né? Se fosse só rei, então todo rei, ele tem um reino. E todo reino tem protocolo. É isso que a gente precisa entender, esse contexto, né, da dinâmica do reino de Deus. Todo reino tem protocolo. É isso que faz do reino reino. Os reis apreciam protocolos e princípios. Qualquer reino, né? O mundo teve 4 impérios. Todos eles tinham protocolo. Protocolo de entrada, protocolo de acesso. Tudo que você ia fazer tinha princípios. Porque é isso que caracteriza o reino. Tá? Esse respeito pelo protocolo. Você vai ver, se você for em camadas altas da sociedade, né, nas questões jurídicas mesmo, você vai lá no fórum, é cheio de protocolo. Já viu um júri? É cheio de protocolo. Então, assim, eu tive uma vez num júri, que eu era preposto, né, do júri. Aí tinha um juiz, estava lá na frente, aí a secretária chegou e pegou o documento assim, e colocou em cima da mesa do juiz. E saiu. Aí ele falou, volta aqui. Aí ela ficou toda assim, né? Ele falou, na minha mão. Aí ela veio e colocou na mão dele. Falou, agora tá certo. É isso aí. Então, tem protocolo. Tem que ser seguido. Você não chama um juiz. E você? O advogado conhece o protocolo. Para falar com o juiz, não fala, não é? Então, a gente precisa entender que o reino de Deus também tem protocolo. Você não chega de qualquer jeito. Você não entra de qualquer jeito no reino de Deus. Você tem que seguir. Então, a oração é uma chave de acesso. Como é, né? Então, você tem que orar com entendimento. Entender como funciona a oração. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar. Não foi? Os discípulos nos disseram assim, ensina a gente a orar. Então, por quê? Porque existe realmente um princípio na oração. Senão ele não ensinava. Ele falou, não, vocês podem orar de qualquer jeito. Abre a boca aí que eu vou atender. Deus vai atender vocês. Não, ele falou assim, então quando vocês forem orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então não é simplesmente olhar para uma oração e achar que são palavras jogadas ao vento. Existe ali uma sistemática no que ele está falando. Você pode perceber que a oração começa com a adoração. Esse é um protocolo. Não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é adoração. Antes de você fazer pedidos. Então você não pode pedir sem adorar. Você não pode se achegar ao rei sem adorá-lo. As pessoas não se achegavam a César lá e diziam, Ave César. Assim, os reis persas, você tinha que falar com eles, salve o rei, viva o rei para sempre. Daniel tinha que falar isso com o rei. O Daniel dentro da caverna, da cova dos leões lá embaixo, quando o rei aparece e fala com ele, ele tem que cumprimentar o rei assim. Viva o rei para sempre. E ele estava dentro da cova dos leões e o rei estava do lado de fora. Conseguiu entender? E isso explica porque muita gente não consegue acessar o reino de Deus. Você trabalha, faz um monte de coisa e você não acessa as coisas de Deus. Você fala, por que Deus não responde? Por que Deus não fala? Por que Deus, eu não sinto Deus? Por que Deus não... Porque você tem que aprender os princípios do reino de Deus. Está compreendido isso? Vamos entender. Então essa é uma lição muito clara quando a gente fala de incenso, que representa a obra de oração e intercessão. Como será o sumo sacerdote que acenderá o incenso? Sabemos que o sumo sacerdote é uma tipologia de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Se há o sumo sacerdote que vai acender o incenso, que vai subir para Deus, significa que Cristo é o nosso intercessor. É Cristo que intercede por nós, que é o nosso mediador, que faz com que coisas cheguem às narinas de Deus com cheiro agradável. Não é verdade? A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, ou seja, a gente não sabe acender nada agradável para Deus. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As nossas orações, elas são humanas e elas são carnais, porque são recheadas de motivações erradas, pretensão, um monte de coisa. A gente não sabe orar. E aí nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo. Então as nossas orações, elas vão para o Espírito Santo, depois o Espírito Santo leva a Deus, porque elas não conseguem acessar o reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Porque são carnais com motivações erradas. Então nós precisamos do Espírito Santo, que ele vai diante de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você pede alguma coisa para Deus, o Espírito Santo vai dizer para Deus, Senhor, o que ela está querendo dizer é isso. Entendeu? Como que o Espírito Santo faz? Para filtrar, porque o nosso acesso direto não é possível. Então nós precisamos do Espírito Santo também, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Entendido ou não entendido? É complexo, né? Parece que é simples, mas não é simples. Deus não ouviu os amigos de Jó. Quando os amigos de Jó foram falar com Deus, Deus falou, pede o Jó para orar por vocês. Aí o Jó orou e Deus respondeu. Agar no deserto, ela ficou desesperada, querendo falar com Deus, chorou. Mas o anjo chega e fala assim, eu ouvi o choro do menino. O menino chorando de um lado, ela chorando do outro. Aí Deus ouviu o choro da criança, mas não dela. Ou seja, ouviu as orações do menino, não dela. Às vezes você tem que ser como menino, né? O que menino é? Menino não tem má intenção. Menino é assim, tem inocência. Não é verdade? Menino, ele é dependente. Por isso que Jesus falou, vinde a mim as crianças. Quem não for como menino não entra no reino. Às vezes a gente quer ser muito valente, muito adulto, muito espiritual. Senhor, você tem que fazer isso aí porque eu determino. Você não vai conseguir nada com Deus. Não, porque eu estou aqui na igreja, eu tenho que fazer, que eu sou dizimista. Não te conheço, não. Às vezes nós temos que ser como meninos. A criança está ali fazendo as coisas, mas ela não tem motivação errada. Ela é inocente. Ela não conhece todo o contexto.
E ela depende do pai. Não é verdade? Pai no sentido de quem cuida, tá? Pai e mãe. Ela é vulnerável. Qualquer pessoa maior pode machucar uma criança. Você imagina uma criança aqui, qualquer adulto pode matar uma criança. Adulto não pode matar um adulto, vai ter que fazer alguma coisa séria. Agora, qualquer adulto matou uma criança, mas se a criança tiver pai, ninguém toca na criança, né? Entendeu isso? Criança que tem pai, todo mundo pensa 2 vezes antes de fazer mal para a criança. Ela vai dizer assim: eu vou falar com meu pai. Não é assim, na escola? Meu pai vai vir aqui que vocês vão ver. Né? Então, se for pai mesmo, vai igual um leão. Falo no sentido de pai e mãe, tá? Porque tem mãe que é muito mais pai do que alguns pais. Então é isso aí. Entendido até agora? As orações representam comparados ao incenso que é aceso e o cheiro sobe suave às narinas de Deus. E lembrando que Deus é espírito, e falar sobre narinas de Deus é uma linguagem antropomórfica. A gente coloca atributos humanos em Deus, mas a gente sabe que Deus não tem nada disso. Deus não tem nariz, Deus não tem pé, Deus não tem cabeça, Deus não tem nada disso aí. Porque Deus é espírito, tá claro? E Ele pode ser o que Ele quiser. Ele ganha a forma que Ele quiser. Ele ganha a forma de cordeiro para morrer na cruz, mas ganha a forma de leão também. Não foi assim? O leão da tribo de Judá, ele pode vir, ele vem como cordeiro, mas ele vai triunfar e está triunfando como leão. E agora? É Deus. General de guerra, Deus. O nosso general é Cristo, não é? Ele é general de guerra. Deus é Pai, Pai nosso, então Ele é tudo que Ele quiser ser. Fique claro isso para vocês entenderem a Bíblia. Mas por que está escrito na Bíblia, pastor, então, que Deus tem uma mão, Deus tem nariz, Deus tem braço forte, pé, para a gente poder compreender as questões espirituais? Essa é uma técnica para ensinar a compreender as questões espirituais. Mas isso é uma forma didática de ensino. Tudo bem? Queria que toda a igreja entendesse essas coisas, sobre que Deus é muito mais do que isso aqui que nós somos. Quando você acha que Deus é como a gente, você está reduzindo Deus demais. Né? Você está diminuindo Ele num nível muito baixo. Pastor, mas o ser humano é a coisa mais importante que Deus tem. É uma coisa muito importante, o ser humano. Mas também, o que você falou é teórico. E é um pouco utópico, né? E a coisa mais importante para Deus se chama ordem. Né? Entendido isso? Se vocês entenderem esses parâmetros, vocês vão chegar a entender a Bíblia toda, senão vocês não vão entender a Bíblia. Deus é um Deus de ordem, eu estou só repetindo o que eu já falei. Deus é um Deus de princípios. Então, para Deus, a coisa mais importante, quando a gente usa a palavra ambição, a gente fala de uma maneira santa, tá? Não é ambição humana, mas a maior ambição de Deus é a ordem. Se você pode falar o que você quiser, que a maior ambição de Deus é o louvor, você vai falar que a ambição de Deus são as almas, você vai falar tudo isso aí, mas não é. Ok? Aí quem nunca veio na escola bíblica e nunca ouviu isso, vai ficar meio confuso. Mas a maior ambição de Deus se chama ordem. Deus é um Deus de ordem. Então você quebra, por exemplo, pessoas morrem, não morrem, mas os princípios não. Então o que é mais importante? Pessoas não morrem, pessoas não se quebram, e princípio. Lógico que nós erramos em relação aos princípios de Deus. A gente quebra a lei de Deus nesse sentido, de errar. Agora Deus viola os princípios dele? O que Deus falou muda? Então, a palavra de Deus, isso é bíblico, tá? Depois eu dou o texto para vocês. A palavra de Deus, ela é maior do que a reputação de Deus. Porque Deus não nega a palavra. Ele se submete à palavra. Muitas vezes Deus é mal compreendido por causa do que Ele diz.
Deus não teve que suportar todas as divergências da nação de Israel, a idolatria da nação de Israel. Por quê? Porque ele fez uma promessa a Abraão. Então Deus, o que aconteceu com ele? A reputação de Deus foi assim, massacrada diante das nações, por causa da promessa que ele fez a Abraão. Porque você vê que os judeus hoje, eles não aceitam Jesus até hoje. E Deus trabalhou a Bíblia inteira para falar sobre Jesus. Então todo mundo metia o pau em Deus. Ah, que Deus é esse que não consegue manter nem o povo dele na terra dele? Que Deus é esse de um povo que fica idolatrando, um povo, né? Então Deus sempre teve a reputação dele atacada por causa da palavra, porque ele tinha uma promessa para Abraão. Ele falou, não, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que cuidar desse povo. Esse povo está me rejeitando, mas já que eu prometi a Abraão, eu vou cumprir minha palavra. Está cumprindo até hoje. Por isso que eu falo com vocês que a palavra de Deus é maior do que a reputação dele. Compreendeu o sentido do que eu estou falando? Então Deus não muda princípios, Deus luta pelos princípios, Deus preza princípios. Então Deus é um Deus de princípios e de ordem. Deus lida com pessoas, mas a maior ambição de Deus não é pessoas. Porque se fosse pessoas, aí a Bíblia não seria um banho de sangue, um mar de sangue. Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Por como é que Deus tratava os amalequitas? Como que ele tratou? Por que Sansão matou milhares de filisteus? Que Deus é esse que permite que alguém mate pessoas? Certo? Por que morreu? Por que os heveus foram destruídos da face da terra? Até os animais e as crianças foram mortas. Por que no dilúvio tanta gente morreu? Por que Deus permitiu? Porque essas pessoas tentaram violar os princípios de Deus. Então ele, protegendo os seus princípios, ele permitiu que pessoas morressem. E olha que na época de Noé não foi pouca gente que morreu não, hein? O que vocês acham? Abriram a mente para aquilo que eu estou falando ou não? Vocês conseguem compreender? Então você tem que entender o seguinte: você pode ser a pessoa mais bonitinha do mundo, Deus não vai violar os princípios espirituais para favorecer você. Certo? Nunca vai violar um princípio para favorecer pessoas. Deus é um Deus de ordem. Se você quer agradar a Deus, você tem que olhar para a ordem, para a organização das coisas. Isso chama a atenção de Deus. E viu Deus que era bom. E Deus tem controle de qualidade, né? Ele criava todas as coisas e olhava e dizia, e viu Deus que era bom. Ele fazia e conferia. Fazia e conferia. Porque Deus ama a ordem. E a ordem não faz bem? Para qualquer pessoa. Quando você chega em casa, se a sua mulher arrumou a casa, você olha assim, você fala, nossa, muda a atmosfera? Um chão limpo não muda? Muda tudo. Quando a casa está desarrumada, parece que está cheio de demônio. Que a desordem, ela é maligna. A desordem é maligna. Você vê roupa pelo chão, né? Aí você fala, meu Deus, que coisa horrível isso aqui. Aí quando dá aquela limpeza, aquela casa fica toda bonita, você fala, Deus está nesse lugar, né? Mas não dá, um carro limpo. Não é um chiqueiro de porco, é um lugar agradável. Toda ordem, ela chama atenção. Tudo chama atenção. Cadeiras organizadas, igreja organizada, roupa organizada. Tudo, casa, tudo que tem ordem atrai atenção. Toda desordem tira a atenção. Não tira? Entendido? Não vai ficar dúvida não? Se tiver dúvida a gente conversa depois sobre isso. Vamos ver aqui se existe algum texto na Bíblia que prova que realmente o incenso representa orações. Vamos lá, Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como? Como? Incenso. Viu a analogia? E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Um texto. Mas para a gente poder criar um princípio, a gente não pode ter só um texto. Precisa pelo menos 3 textos. 3 testemunhas de texto. Vamos para a segunda testemunha, para provar que isso aqui é um princípio. Lucas capítulo 1, versículo 10.
Lucas 1, versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, a hora do incenso também era a hora da oração. Segundo texto, segunda testemunha. Vamos para o terceiro? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Fechou ou não? Agora nós podemos considerar que realmente incenso é uma analogia de oração e intercessão. Porque nós temos 3 testemunhas. Vamos então para o versículo 2. Alguma pergunta? Vamos continuar falando sobre o altar de incenso e as medidas e como ele é feito. Versículo 2. O seu comprimento será de um côvado. Côvado é a unidade de medida dessa época. Hoje a gente tem metro, centímetro, milímetro, décimo, milésimo. Ok? O comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado. Então é isso aí, quadrado. E 2 côvados da sua altura. E dele mesmo, ou seja, no mesmo formato, as pontas dele serão feitas de um corpo só, a peça. Você vai fazer uma peça com 4 pontas, um quadrado, que será o altar de incenso. Lembra, madeira revestida de ouro. Então o altar aqui na nossa unidade de medida atual, media 45 centímetros quadrados. 45, mais ou menos assim, né? Esse é o altar de incenso. Com 90 centímetros de altura. Uma caixa como essa, mais ou menos. O altar de incenso. Versículo 3. E o ouro puro o forrarás. Significa que é algo extremamente sagrado e espiritual. E lógico, né, que as orações são algo muito espiritual. O seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Tem um acabamento ao redor da ponta superior dele, como uma coroa. Ok? Então o altar de incenso e a arca da aliança são as 2 peças da mobília do tabernáculo mais sagradas. Ok? Lógico, porque a arca representa a glória de Deus. A presença da glória de Deus. E o altar de incenso representa as orações e as intercessões. Que é coisa mais sagrada do que isso. Lembrando que o ouro sobre a madeira representa a glória de Deus revestindo a natureza humana. Versículo 4 e 5. Também lhe farás 2 argolas de ouro. A gente continua falando do altar de incenso. Farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás de ambos os lados e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia e os forrarás de ouro. Percebe? Tudo de madeira forrado de ouro. Nós temos essa caixa, que é o altar de incenso, com argolas, uns anéis, onde você colocaria varas de madeira para ser carregado, igual a arca. Essas argolas eram colocadas na parte inferior, não na parte superior, certo? Entende o que eu estou falando? Por que isso? É muito mais difícil quando você tem uma caixa e você coloca os anéis, as argolas, onde você vai colocar as madeiras para carregar, quando esses anéis ficam embaixo. É muito mais fácil se você pegasse uma caixa dessa para carregar e você tivesse que fixar 4 anéis para enfiar varas para carregar. Você colocaria em cima ou você colocaria embaixo? O que vocês acham? O que era mais a lógica? Ir em cima. Porque ficaria mais fácil de carregar. Concorda? Você concentrava o peso para baixo e era mais difícil de cair. Da mesma forma, o altar de incenso possuía as argolas embaixo. E o que acontece aqui? O que vocês acham? É mais difícil de carregar. Porque você tem que ficar equilibrando. A estratégia de Deus é essa, é a mesma da arca. Porque quanto mais difícil de carregar, mais cuidado teriam os carregadores.
Você vai carregar vidro, você carrega de um jeito. Você vai carregar plástico, você carrega de outro jeito. Quando você vai carregar um vidro, uma peça cara, como é que vocês carregam? Dando um passinho de cada vez com cuidado, não é assim? Opa, vamos carregar aqui. Opa. Cuidado, e vira para cá, vira para lá. Certo? Com cuidado, para não quebrar. Então Deus, de propósito, Ele manda colocar as argolas embaixo, porque o objeto fica instável em cima. Isso requer, é a mesma situação da arca, que os carregadores carreguem com muito cuidado. Porque se não tomar cuidado, vai cair. Se não tomar cuidado, vai tocar no sacerdote. Você não pode tocar no sacerdote, por isso que tem vara. As varas é para evitar que essa peça encoste nas pessoas, porque é coisa sagrada. E aí eles vão ter que ficar assim, um passinho de cada vez. Ok? E eu acho também que as argolas das coisas importantes deveriam ser colocadas também na parte inferior. Você já pensou se as argolas de um casamento fossem colocadas na parte inferior? Como é que a gente ia dar passo? Os nossos passos seriam sagrados em relação ao casamento. Seria. Toma cuidado, hein? Porque o que está em cima quebra. Não quebra? Coisas sagradas tem que tomar cuidado quando a gente carrega. Porque se cair, aí acabou. Igreja, ministério. Ministério, o cara tem um ministério legal. Deus usa ele. Como é que ele vai carregar esse ministério? De qualquer jeito? É isso aqui que está escrito na Bíblia. Gente, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz. A gente não pode sair assim, correndo, alavancando as coisas de qualquer jeito, não. A gente tem que carregar as coisas com cuidado. Porque quando a gente tem pressa demais, a gente acaba não vendo as coisas que estão acontecendo. Então é melhor dar passos cuidadosos, porque o que está sobre nós é extremamente sagrado. Entendeu? Então igreja é isso, ministério é isso, vida espiritual é isso. Nós estamos falando de espiritualidade. Estamos falando de oração. Então não tem que andar pianinho, assim, ó. Olha onde você está pisando, tá? Olha como é que você está andando, tá? Cuidado o pezinho onde pisa. Não tem essa música? Cuidado o olhinho que vê. Cuidado o mãozinho onde pega. Já cantaram essa música na escola dominical? Eu aprendi, né? Que eu fui criado na escola bíblica de criança. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado o pezinho aonde pisa. Não é assim? É isso aqui. Toma cuidado, que aquilo que você está carregando é de Deus. Então, senão daqui a pouco qualquer um vai carregar? Não. Coisas sagradas não é qualquer pessoa que carrega, não, só sacerdote. E onde a gente carrega? Ó, sobre os ombros. É assim que a gente carrega sobre os ombros da gente. A responsabilidade e tem que tomar cuidado. Tudo bem? Podemos seguir? Sim. É interessante que a madeira, o fogo representa, se você ver João 15, o diabo ele quer lançar a madeira no fogo, no inferno. Então se nós formos madeira, facilmente Satanás nos queima. Mas se a gente é revestido de ouro, quando o ouro está diante do fogo, ele fica mais purificado. Ele melhora o ouro, a qualidade do ouro quando é purificado. Entenderam então o versículo 4 e 5? Vamos para o 6º. E porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho. A gente está vendo aqui que a arca da aliança, ela está dentro do lugar santíssimo. Existe um véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Esse altar de incenso, ele não ficará no lugar santíssimo, porque lá é o lugar da arca. Ele vai ficar num lugar intermediário chamado lugar santo. E a localização está bem clara. Também lhe fará as 2 argolas de ouro, nós lemos já, vamos para o versículo 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. O véu está separando a arca da aliança do altar de incenso. Ok? Que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Compreenderam aqui? Como está, qual é a posição que está? Ela é um móvel sagrado, mas não tão sagrado como a arca da aliança. Vamos seguir. Versículo 7 e 8. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias.
Arão é quem? Eu sou um sacerdote. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então é fácil de compreender aqui o significado do incenso. É uma analogia para a oração e intercessão. E se nós estamos vendo aqui que Arão é quem acende o incenso, está mostrando a nossa função sacerdotal quando nós estamos orando. E está mostrando também que esse incenso, ele é feito de especiarias. Não é algo que você achou lá e você queimou para Deus. É um conjunto de elementos que são juntados. Lembra do óleo da unção também? São várias especiarias juntas que formam o óleo da unção. Aqui também são várias especiarias que vão ser juntadas, unidas, que vão formar o incenso. Aí vocês abrem a mente para pensar. Esse incenso será aceso cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. A palavra ordem sempre vai aparecer. Ordem. O altar tem que estar em ordem, as lâmpadas precisam estar em ordem, o sacrifício tem que estar em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então, essa palavra ordem é uma assinatura de Deus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que fala sobre princípios. Então, se você quer saber o que Deus o que é mais importante para Deus, é só você ver o que ele assina. Ok? Sigamos. Versículo 8. É acendendo Arão as lâmpadas à tarde. Então nós estamos aqui. O queimará, esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Eu tenho aqui o incenso, que é formado de várias especiarias. Esse incenso tem que ser aceso de manhã e de tarde. E esse incenso tem que estar queimando continuamente. O que vocês aprenderam com isso? A oração não pode parar. Ok? Hora de manhã e hora de tarde. Não é só orar num momento, ora sempre. É isso que ele está falando. A oração tem que ser sempre contínua. E às vezes você não ora só com a sua boca. Você pode orar com a sua mente. Okay? Então a mente também é uma forma de comunicação. Porque Deus lê a mente. Então você pode orar com a mente, você pode orar com a sua boca. E você pode orar com a sua vida. Por isso a gente tem condição de orar o dia todo. Então se você tem uma vida que glorifica a Deus, você é uma oração viva. Quando você está fazendo alguma coisa que está glorificando ao Senhor, é porque você está orando. A pessoa olha para você e diz assim, poxa, que bacana aquilo ali, o exemplo, né? Educação, o cara como que ele cuida da família, o respeito que esse menino tem pelo pai. Essa é uma forma de orar. Certo? Então ore com a vida, ore com a boca, ore com a mente. Então a gente vai orar direto. Nunca vai parar de orar. O incenso teria que ser aceso de manhã e à tarde. E estaria aceso continuamente pelas vossas gerações. Significa que as gerações passavam e esse ato de acender incenso continuava. Então, se o incenso continuará aceso, vai depender do que você está ensinando para os seus filhos. Certo? Ou para os seus discípulos. Né? Porque filhos podem ser filhos espirituais. Às vezes você não tem filho, mas você tem discípulo. E se você realmente ensinou, eles vão continuar orando lá para frente. Aí a gente sai daqui, essa geração passa, vem esses garotos que estão aí, que vão assumir a igreja. Não é verdade? Ou vocês duvidam disso? São eles, né? Daqui a pouco está todo mundo com 80, 90 anos. E nós estamos todo mundo sentado assistindo a garotada pregando. Isso aí você pode ter certeza que vai acontecer. Nós vamos estar todo mundo sentadinho ali, essa galera mais velha aqui, e a meninada toda pregando. Cantando louvor, pregando, ensinando. E essa geração vai acender incenso de novo.
preparando a próxima geração para acender incenso. O incenso só vai ficar queimando se a gente entender isso. Nós não trabalhamos para hoje, nós trabalhamos para amanhã. Certo? Trabalhar para hoje é ficar aí atrás de coisas materiais, isso é trabalhar para hoje. Homem de Deus e mulher de Deus trabalha para gerações. Porque você só encontra Deus quando você entende Deus como um Deus de gerações. Senão, se você achar que Deus é só agora, Deus se apresentava para os homens assim: eu sou o Deus dos teus pais. Não dizia isso? Eu sou o Deus do seu pai. Abraão, Isaac e Jacó. 3 gerações. Aqui, se a gente for ver Abraão, Isaac e Jacó, 3 gerações, vai dar o quê? Quase 300 anos. Porque 300 anos não tem nem o nosso pó mais. Se ele está dizendo que eu sou o Deus dos seus pais, ele está dizendo que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o seu Deus, dos seus filhos, dos seus netos. Quando Deus fala assim para você: eu vou te abençoar. Ele está dizendo só para você? Não, ele está dizendo para a sua geração. E você tem que ficar confortável se o seu neto receber essa bênção. Isso que a igreja não consegue entender direito. Porque a gente é uma geração imediatista. Quando Deus falou que ia abençoar Abraão, tem muita coisa que Deus falou que Abraão nem conseguiu aproveitar. Então as gerações posteriores vão aproveitar. Então, se daqui a 20 anos, se Deus tem uma igreja de 30 mil membros para nós, para daqui a 20 anos, isso será resultado daquilo que nós estamos fazendo agora. Certo? Se aqui hoje tem quase 300, a geração que vem vai ter 1.500, exemplo, 2.000, depois vai embora, daqui a pouco tem 30 mil. Então, promessa de Deus não se cumpre somente em nós. Quando Deus aponta para você, Ele está falando para você e para os seus filhos, seus netos. Aí você fala: não, né, pastor? Aí fica chato. Mas é assim que a gente tem que ter a visão. Por isso, quando você vê um homem e uma mulher falando de coisas, preservando o futuro, pensando no futuro, esse cara, essa mulher são de Deus. São de Deus. Porque você vê que é igual, eu gosto muito de dar esse exemplo, né, das questões da natureza, do meio ambiente, né? Não sei se gosta disso, eu e Renato. Você e o Renato que gostam de preservar o meio ambiente, né? Que foram treinados, estudados para isso. Quando você mata um animal que está em extinção, você vê o cara aí matando o animal. Cara, a lei está protegendo esses animais porque está pensando na geração futura. E o cara: não, eu quero fazer um churrasquinho, que eu quero comer um jacarezinho no final de semana. Esse cara está desvinculado de Deus, rapaz. O cara não tem a eternidade de Deus dentro dele, não. Desculpa aí, tá? Se alguém tem parede. O cara anda com a gaiola na mão. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos vivendo num mundo. O cara com a gaiola na mão, os crentes. Gente, um pássaro que foi feito para voar, o cara está se mandando na gaiola. Isso é o cúmulo da irracionalidade. Eu quero que vocês dêem esse recado para os parentes de vocês. Falo: meu pastor falou isso. É o cúmulo da irracionalidade você carregar um pássaro dentro de uma gaiola. Vamos parar para pensar, gente. E olha que nós não temos nem asa. Bota a gente dentro de uma gaiola. Quem tem asa nasceu para voar, pelo amor de Deus. Não adianta você falar: ah, não, porque se eu soltar ele morre. Morre nada. Deus cuida até dos passarinhos. Ou não? Vocês acham que não cuida, não? Ué, aquela erva verde que está lá, viva lá. Quem é que está dando vida para aquela erva verde lá? É você que está dando? Deus está cuidando dela. Se Deus se preocupa com aquela erva verde lá, com aquela flor bonita lá que nasceu sozinha lá, não vai cuidar da gente? Olha a mentalidade do ser humano. Ah, eu gosto de comer gambá. Os caras enchem o peito, eu gosto de comer gambá. Ah, eu adoro comer uma paca. Não é? Seu pai gosta de prender os caras, né? O pai dele é ambiental. Cara, por que eles estão proibindo? Porque essas espécies não podem entrar em extinção. Porque elas vão manter o equilíbrio do mundo, gente. Do meio ambiente. Ué, gente. Tá louco? O cara tá lá matando tubarão, baleia, mata foca. Como assim? Rapaz, por que hoje você tem tanta poluição? Rapaz, tudo quanto é árvore que tem. O cara vai lá, corta uma árvore como se fosse nada. Ah, não, o que eu quero é vender. Como assim?
A árvore tem 30 anos, está ali crescendo. O cara vai... Ah, o cara no chão. Só por prazer. Não é verdade? É só por prazer. Polui o rio, joga lixo dentro do rio. O que a gente está fazendo? Se a gente não entender o que é meio ambiente, o que vai ser da geração futura? Nós estamos colhendo consequências de doenças hoje por causa daquilo que foi feito antes. Então tem a galera maluca aí tentando preservar meio ambiente, preservar golfinho. Aí a galera fala, vocês querem ambientalista. Rapaz, os caras, é Deus que está dando esses caras, tentando proteger o meio ambiente, tentando proteger as gerações futuras. Se acabam esses animais no mar, o que vai virar o mundo? O equilíbrio. Ah, você é uma cobra. O que é a cobra? É equilíbrio de meio ambiente, é um predador. Ah, mas a cobra... Você foi lá, o lugar dela é lá, você vai caçar lá, você vai achar, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, nós precisamos pensar no futuro. É igual você vê o governo fazendo plano de previdência, pensando... gente, você tem que entender que daqui a 100 anos... Você vê como é que é o nome do ministro? O cara, rapaz, aquele cara, eu vou te falar a verdade, tem que tirar o chapéu para ele. Porque o cara falou, nós temos que pensar nas gerações futuras. A gente cria um plano de previdência agora, que daqui a 100 anos, quando o cara fala 100 anos, o cara, 100 anos, a gente quer comer tudo agora. Não pode. Só Deus pode pensar na geração futura. E quem pensa na geração futura, porque tem Deus. E daí, se aí a promessa que Deus fez para a minha vida vai se cumprir na minha filha? No meu neto, nos meus netos, aí, nos meus discípulos. O importante é que eu fiz minha parte. Moisés pisou em Canaã? Não? Não pisou não. Quem pisou foi Josué. Ele foi abençoado? Claro que foi abençoado. Porque Deus é um Deus de gerações. Então quando você pensa que no hoje, então nós estamos trabalhando aqui para que o mundo desses meninos aqui seja mais fácil. Então nós estamos criando, né, patrimônio... Nós não estamos criando patrimônio físico, nós estamos criando patrimônio cultural e espiritual para os jovens. Que alguns desses meninos vão falar assim, cara, nunca esqueço o que o pastor falava. Você pode ter certeza. Eu nunca esqueço o que o pastor falava. Aí o cara vai vir aqui para frente, o pastor já passou. Né? Eles vão falar assim, o negócio é o seguinte, vai ser assim, assim, assim. E a galera vai falar assim, como assim? Porque essa herança espiritual ele pegou. E eles vão tocar fogo no inferno, cara. Porque nós estamos plantando cultura, mentalidades. O que muda o mundo são mentalidades, não é dinheiro, mentalidade. Uma mente dentro de uma universidade, ela muda uma universidade. Pensa. Gente, os caras fizeram revolução no mundo, com mentalidades. Você imagina um professor que teme a Deus? Ele não precisa nem abrir a boca. Só dele andar, de viver... As expressões dele vai incendiar esse povo. Um homem de fé, uma mulher de fé dentro de uma universidade, dentro de uma grande empresa, numa fábrica de 1000 funcionários. Você imagina um homem de fé lá dentro. Então é isso aí. É assim que Jesus fazia. Né? Ele ficava ali, assim. Pegou 12 e começou a ensinar aqui. Ninguém dava nada. Mano de pescador. Esses caras pé no chão. Esse aqui, tá lá. Daqui a pouco a cruz dele estava lá em cima da montanha. E mudou o mundo. É ou não é? E olha que ele não fez muita coisa. Ele falou, não conta nada para ninguém, tá? Fica aqui. Não conta nada não. Bem quietinho. Entrou na casa do Zaqueu lá. Vou comer na sua casa, hein? A galera não estava entendendo nada. Daqui a pouco o Zaqueu ganhou para Jesus. Daqui a pouco o Zaqueu já pregou para outros Zaqueus. Aí a mulher samaritana, que ninguém dava nada pelas mulheres, né? Chegou no poço lá, Jesus falou, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Ela falou, me dá essa água aí. Aí ela bebeu da água, que era a palavra de Deus, daqui a pouco ela pregou em Samaria, ganhou todo mundo em Samaria. Mineiro, né? Vai comendo pelas beiradas, né? E assim eles iam. De casa em casa. Daqui a pouco o evangelho explodiu no mundo e nós estamos com ele até hoje. É isso que eu estou falando. Podemos seguir? As orações não podem parar e o incenso não pode apagar, se nós mantermos o incenso queimando.
Se você não pensar assim, a vida não tem sentido para você. Você não passará de uma meba ambulante. Quem pensa só no hoje é o mais miserável de todos os homens. Paulo falava isso. Se você só pensa nessas coisas da terra, você é a pior pessoa que existe. Versículo 9: não oferecerei sobre ele incenso estranho. Já começou, hein? Cuidado, hein? Você não vai misturar qualquer coisa e tentar queimar para Deus que ele não recebe. Nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações, que é líquidos. Não tenta oferecer para Deus incenso estranho. Então a descrição dos ingredientes aqui para a composição do incenso era minuciosa. Vocês vão ver nos capítulos que vão seguir lá na frente. Mais adiante vocês vão ver. Então, da mesma forma, as nossas orações devem ser orações puras e inteligentes. Não tenta misturar qualquer coisa para Deus que não vai rolar, tá? Esse entendimento desmistifica um monte de coisa que as igrejas falam. De que Deus recebe qualquer coisa. Deus recebe qualquer coisa, você toca qualquer coisa, você canta qualquer coisa, que Deus recebe, que Deus é assim. Não. Deus tem misericórdia das pessoas e entende o tempo de cada um. Mas Deus sabe muito bem o que é bom. Muito bem o que é bom. Certo? Tanto é que o templo de Salomão foi construído e o tabernáculo por especialistas. Não foi meia boca não, meu amigo. Olha, chama qualquer uma turma, nós vamos construir o templo aqui. Não. Especialistas, os caras eram especialistas na construção, na fundição de ouro. Ok? Deus capacitou as pessoas para fazer isso e eram todos especialistas. Eram homens de Deus, tinham qualidades, características específicas para poder construir o templo. Não era qualquer cara que colocava a mão, não. Então não é o pedreiro lá, minha boca, que aprendeu lá no meio da rua. Vem cá, levantar essa parede. Epa! Não. Apesar de que não era parede de alvenaria. Então nós temos que nos tornar especialistas naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ajudar nisso. Ok? Entendido? Sigamos. Uma vez por ano, versículo 10. Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então, uma vez por ano, e no dia da expiação, porque o dia da expiação era uma cerimônia que acontecia uma vez por ano, onde o cordeiro era sacrificado para a remissão dos pecados de toda a nação. Okay? Todo mundo ficava do lado de fora do tabernáculo esperando esse cordeiro ser sacrificado, e o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para a expiação do pecado da humanidade, daquele povo todo da nação de Israel. Nação de Israel. Aí todo mundo ficava tranquilo, zerava a conta, né? Então esse dia da expiação que acontecia uma vez por ano, era obrigatório. Todo mundo tinha que ir. Quem não fosse tinha que morrer. Certo? Isso mostra que quem não for redimido pelo sacrifício de Cristo não tem direito à vida eterna. Analogia. E da mesma forma, esse altar de incenso teria que ser feita uma cerimônia de expiação nele também, uma vez por ano. No mesmo dia, né, que acontecia essa solenidade de expiação dos pecados através do Cordeiro, teria também que fazer expiação desse altar de incenso. Por isso que o sumo sacerdote passaria sangue nas pontas dele para expiar o pecado das pessoas que mexiam com essa coisa. Porque tinha alguns pecados que o sumo sacerdote tinha, ele mesmo não sabia. Certo? E pecados que a pessoa cometia voluntariamente e involuntariamente. E para poder prevenir que esses pecados involuntários afetassem a obra sagrada, esse altar teria que passar por expiação também de sangue para purificá-lo. Porque às vezes, essa mesa está aqui, ela é sagrada para uma cerimônia. Aí o pessoal fala assim, todo mundo mexeu com essa mesa, o Fabinho mexeu, né, o outro lá mexeu, o Ramon mexeu também com a mesa, mas está todo mundo tranquilo aqui, ninguém está em pecado, só Deus sabe. O que é melhor? Então vamos pegar essa mesa, é só um exemplo, tá? Vamos passar pela expiação, purificar ela com sangue. Se caso alguém estava errado, pelo menos fica limpo. É mais seguro. Então essa era a intenção
de expiar os pecados contidos no altar de incenso. Versículo 11 e 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Aqui Deus está criando aqui como se fosse um imposto, certo? Quando contasse as pessoas, contasse os filhos de Israel, quantos tem aí? Ah, tem 1,5 milhão, tem 2 milhões. Quando vocês fizerem as contas, vocês vão ter que fazer o seguinte: cada pessoa dará ao Senhor o resgate da sua alma, vai ter que pagar um imposto pela sua própria alma. Isso é Antigo Testamento. Tá? Quando contares, versículo 12, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Então a palavra resgate aqui significa expiação. Era uma forma de expiar os pecados, pagando um imposto por cada pessoa. Cada pessoa deveria pagar um imposto. Deus disse a Moisés que pedisse a Israel ofertas voluntárias, que significa que um imposto, o não pagamento desse tributo, significaria que poderia haver uma praga nos transgressores. Então essa oferta era para tirar os pecados, porque senão essas pessoas seriam amaldiçoadas. Isso significa que existem coisas que têm que ser expiadas para que Satanás não tenha acesso. Então essas maldições viriam como cobrança por causa dos pecados. Então eles pagavam o imposto para a expiação desses pecados quando eles contavam as pessoas. Entendeu o que eu falei? Isso não significa que a gente tem que fazer isso hoje. Havia um propósito nisso, tem um significado. Eu vou falar aqui. O propósito dessa oferta deveria lembrar o povo de que a nação foi redimida da escravidão. É para lembrar, vocês saíram do Egito. E esse imposto de censo da contagem de pessoas anual era outro lembrete da redenção deles. Essa era uma declaração afirmativa de que só Deus pôde pagar o preço da nossa redenção. Esse é o preço da redenção. Era uma forma deles lembrarem de que eles foram comprados. Entendeu isso? Comprados. Então nós temos que entender que nós temos uma dívida com Deus. Isso aqui que está sendo dito. Nós temos uma dívida com Deus porque nós éramos culpados, sentenciados à morte, mas Jesus foi lá e quitou a nossa conta. É isso. É isso que a gente não pode esquecer. De que alguém pagou um preço por nós. Então nós não temos vida própria e agora nós pertencemos a Deus. Porque Cristo pagou o preço. Por isso que ele falou, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu paguei o preço por vocês. Então a sua vida agora pertence a mim, você não tem mais vida. A vida de vocês pertence a Jesus Cristo. Por isso que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus nos tirou lá da condenação da morte e pagou o preço por nós. Então quando você rompe com Cristo, você está escolhendo não existir mais. Ok? Porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Então toda a vida está contida em Cristo. Quando eu estou rompendo com Cristo, estou rompendo com a vida. Porque toda a vida está contida nele. E é uma forma estranha de morrer, né? Você vê quando a pessoa desvia, é só uma questão de tempo, né? Vocês nunca viram uma pessoa desviada como é que ela é morta? É pior do que a morte física. Porque a morte física às vezes alivia o cara de um monte de coisa, né? Não deve ser essa a motivação de ninguém. Mas tem coisa que é pior que a morte. O que vocês acham? Existe coisa que é pior que a morte? Eu acho. Humilhação. Tem gente que sofre humilhação, desprezo, rejeição. Tem coisa que é muito pior que a morte. Então tem gente, tem como você morrer em vida. Não, tem um monte de gente morta em vida. Pessoa desviada, ela fica assim, não está bom no mundo, não está bom na igreja. É horrível, né? A gente não dá conta, não. Quem já foi desviado sabe o que eu estou falando. Você não dá conta. Você está lá fora, você fala, eu vou para o mundo. Aí você fica assim. Você lembra das coisas sagradas. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então você fica perdido. Perdido. Pior coisa é isso. Você faz uma coisa, você sente culpa. Você faz outra, você sente culpa. Você faz outra, você sente culpa. Aí a vida vira um inferno.
Por isso que a gente não dá conta de viver sem Deus. Depois que a gente conhece Ele, acabou. Melhor ficar na presença dEle. É uma vida muito oprimida, porque a nossa consciência foi transformada. A gente sabe o que é certo. Aí você vê tanta gente. Eu tenho relato de gente que está desviado, que fala: ô pastor, minha vida acabou. Você é feliz? Não. Não é mesmo. Se é feliz é porque nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus, não tem jeito. Como disse o Ed René uma vez, ele falou assim: eu queria até ser ateu, mas eu não consigo. Ele falou. Ele falou: não consigo. É tanta evidência que Deus existe que não tem como, né? Talvez você poderia até dizer assim: eu gostaria até de ser do mundo, mas não consigo, não consegue. É igual roubar, né? As pessoas falam assim: se eu roubar, eles me prendem todo dia. Eu não sei. Não sei, não. Eu não fui criado para isso. Eu não sei. Se eu for roubar alguém, todo mundo vai saber que eu roubei. Eu vou ficar assim, ó. Não tem aquele negócio? Você não sabe nem fazer. Tem coisa que você não sabe fazer. Mas tem gente que sabe, né? Faz bem, né? Se você for fazer um trambique aí, daqui no outro dia você está preso. Nós não fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para viver certo. Interessante que todo mundo que tem chance para viver certo não quer viver certo. Agora, os que sofreram na vida querem viver certo. Todo mundo que sofreu, padeceu, está tentando viver certo. Agora tem um monte de gente que nasceu em berço de ouro. Difícil, né? Ok? Versículo 13: todo aquele, versículo 13, que passar pelo arrolamento dará isto a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras, unidade a moeda da época, tá? A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Então esse primeiro imposto era para ser dedicado ao serviço da tenda da congregação e foi usado para fazer as bases de prata do tabernáculo. Entenderam? Está sendo cobrado o imposto de cada pessoa como prova de redenção. Lembra que a prata tem um significado de redenção. Por isso que todo o dinheiro que eles entregavam de imposto era usado na manutenção do tabernáculo para construir as bases de prata. Sigamos. Versículo 14. Qualquer que passar pelo arrolamento, que é a contagem, né, de pessoas, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. Então, a idade aqui, o hebreu era considerado adulto até completar 20 anos. Então, aos 20 anos começava a obrigação para o serviço militar. Tinha que servir como soldado. 20 anos de idade era considerado adulto e começava a pagar impostos. Versículo 15. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Então, Deus está dizendo o seguinte: não é porque você é rico que você tem que dar mais. E não é porque você é pobre que você tem que dar menos. Que justiça interessante, né? Que às vezes a gente pensa que o cara é rico, ele tem que dar mais. Não, ele tem que dar o que é devido. Você tem que dar 20% de dízimo. Não, tem que dar o que é devido. E o pobre? O que é pobrezinho, né? Não é 10% do dízimo, ele tem que dar 8%. Não, é princípio espiritual. Deus não está preocupado com o dinheiro, mas sim com o princípio. Isso que a gente precisa entender. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa aqui na igreja, tem os mais abastados, que eles falam assim: pastor, o negócio do retiro, deixa que eu pago tudo. Eu falei: não. Aí perde o sentido. Perde o sentido. Não tem graça. Que graça tem? Se não tiver valor, se não tiver um custo para a gente de esforço e sacrifício, não vai ter bênção. Ué, você acha que existe bênção nisso? Se eu não me dediquei a nada, não me esforcei em nada, como é que eu vou ter fogo se eu não me esforcei? Como que acontece? Então, às vezes, você tem gente que: pastor, a comida lá do retiro a gente paga. Eu falo: não quero nada além do que você tem que dar. Você vai dar o valor que você vai dar igual o outro lá. É 1 quilo de arroz você? O rico também vai dar 1 quilo de arroz. É a justiça. Porque para que todo mundo seja igual. No reino de Deus, R$1 dado com fidelidade é mais poderoso do que R$1 milhão dado sem fidelidade. Sabia?
Vocês acreditam nisso ou não? No reino de Deus não existe dinheiro, existe sementes. Não existe dinheiro. Deus não está preocupado com dinheiro. E nós, a cada dia mais, precisamos de milagres do que a gente ganha. Não adianta ganhar muito. Sem a bênção não serve para nada. Você ganha 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3. Mas às vezes você vê que é como se fosse um saquetel furado, que você coloca o dinheiro e não sobra nada. É doença para cá, é trem para lá. Aí você fala, puxa, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí o cara que ganha um salário mínimo está lá tranquilão, porque prospera. Isso é um mistério. Então nós não temos que buscar volume, temos que buscar qualidade naquilo que fazemos. Certo? Que o mistério é esse. Daqui para frente, mais e mais ainda. Precisamos de ter um dinheiro abençoado. Eu sempre digo aqui na igreja, eu faço mais coisa com o que eu ganho do que muita gente que ganha muito dinheiro. Sempre trabalhei como gerente, né? Fui funcionário comum só uma vez. Sempre tive cargo bom. Mas sempre fiz muito mais do que pessoas que ganhavam 10 vezes mais do que eu. Por que isso? E a gente ganha muito mais do que eu. Até hoje eu fico olhando assim e falo, gente, né? Os caras não têm o que comer. Onde é que está esse dinheiro seu, hein? Não está abençoado, né? Então nós precisamos dar a bênção de Deus daquilo que fazemos. Então tem coisa, igual a nossa igreja, tem igreja maior que a nossa, que não faz o que a gente faz. Tem igreja maior que a nossa, que está precisando de pintura na parede, não pinta a parede. Fala, vocês vão pintar isso quando, hein? Não, a gente tem que fazer uma campanha. Como assim? E esse povo que está aí dentro fazendo o quê? Mas o pastor está andando de carro de 150 mil e a igreja está soltando as paredes. Que história é essa? Tem um que errado nisso aí, não tem não? Assim, a gente faz muito mais do que muita gente que é maior que nós. E não tem explicação. Aí se você for fazer conta, for fazer censo, fala assim, não vou fazer não, porque ó, eu nem sei. Se eu parar para ficar fazendo conta de tudo que nós estamos fazendo hoje, eu falo, vou fazer igual o Davi, a bênção vai parar, então vamos deixar, porque é um milagre que está acontecendo. Até ímpio falou lá no sítio com a gente assim, como é que esse pessoal consegue fazer isso aí? A gente, sei. Se a gente, o dinheiro que nós investimos no sítio lá, tivesse investido numa igreja aqui, a gente tinha uma mega igreja. Com certeza. Não é pouco, não. Vocês vão ver lá depois, agora que vocês vão fazer o retiro, como é que está lá agora. Com pouco tempo, né? Nós temos lá 4 frentes de trabalho, o tempo todo trabalhando. Eletricista, pintor, pedreiro, carpinteiro, todo mundo trabalhando para fazer. E da onde sai esse dinheiro? Daqui. Aí você fala, mas eu não dei tanto, né? Não é o tanto, é a fidelidade. Então nós precisamos de poder, nós precisamos de dinheiro. Dinheiro você não faz nada, você faz com sementes espirituais. E se hoje que a gente, com a quantidade mesmo que a gente tem, a gente está fazendo essas bases, quando a gente tiver maior? Como é que vamos fazer? Entendeu? Gente, é um milagre. Tudo é milagre o tempo todo. Deus fazendo as coisas o tempo todo. Mas existe um preço pago por isso, por trás. De fidelidade e de respeito ao dinheiro. Tem que saber respeitar dinheiro. Cada centavo. O que é seu, o que é do outro é do outro. Eu não compro uma bala para mim com o dinheiro da igreja sem autorização de nada. Eu não. O que é da igreja é igreja. Negativo. O que é da minha casa é da minha casa. O que é da igreja é da igreja. Posso passar a maior necessidade do mundo, mas a igreja é a igreja. E olha que eu tenho autoridade para fazer o que eu quero. Se eu for fazer, vocês vão falar o quê? Entendeu como é que é o negócio? Como que é o poder? Tá, vamos dizer que eu falo assim, gente, eu vou comprar um carro para mim novo nas costas da igreja. Você vai fazer o quê? Você vai ficar emburrado e você vai sair da igreja. Eu estou sendo real para vocês. Ou não? Você vai ficar emburradinho, não concorda. Vai sair você e sua esposa da igreja, chateado. O cara vai comprar o carro. Entendeu como é que é o negócio? Então, Deus ele coloca tudo na mão da gente. A gente decide o que faz. Você tem livre-arbítrio. Você está ali com tudo na mão. Ou você usa o dinheiro da igreja para abençoar a igreja, ou você usa para poder se beneficiar. É uma escolha que a gente faz. Mas o preço é caro depois.
E eu não quero pagar esse preço. Né? Entendeu o que eu estou dizendo? A pessoa, mas não pode. Não pode o quê, cara? Quem segura o pastor hoje? Segura? Não segura. Vocês conhecem, não é isso, Elton? O pastor inventa um trem. O máximo que você vai fazer é ficar chateado. E ficar emburradinho, arranjar 2, 3 para ficar do seu lado, depois vai embora, a igreja continua. Você vê as igrejas, os caras caem, casa 3, 4, 5 vezes, a igreja está lá. Uma doideira esse trem. Sempre tem a galera que está lá mantendo a igreja. Ah, mas... o cara roubou. Mas tem 70% que fica do lado dele. Desse jeito. Então, é o poder que Deus dá para as autoridades. E você faz o que você quer, mas depois você vai prestar conta. O problema é esse. Esse que é o problema. Né? Aí depois pergunta, por que você tem a vida abençoada? É princípio, meu amigo. Se você acreditar em Deus, você segue o princípio. Se você não acreditar em Deus, você vai fazer o que você quer. E esse negócio aqui não é nosso. Não é nosso. Vamos seguir, é só uma reflexão, tá, gente? Para a gente poder pensar sobre isso. Vamos seguir. Tá claro aqui o propósito dessas ofertas. É para o serviço da tenda da congregação. E nós vamos para o versículo 17 e 18. Falou o Senhor a Moisés dizendo, farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Essa bacia de bronze era para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, antes de entrar na tenda do encontro, ou oferecer o sacrifício. Então essa água é para lavar as mãos e os pés do sacerdote. Você tem que ser lavado e remido, para que você possa exercer o ofício sacerdotal. Versículo 19 e 20. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Está vendo? Se não for lavado, não simplesmente vai ser retido, ele vai pagar com a vida. Ou quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Seria legal se hoje fosse assim, né? Se você não passasse pela lavadura dessa bacia, você morreria em cima do altar. Rapaz, ia ser uma mortandade, né? Pelo menos seria bom que a galera ia pensar 2 vezes, né? Antes de subir. O pastor, você vai pregar hoje, hein? Ele falou, não, melhor não, né? Fica em casa. Fica em casa, porque vai que o cara sobe, pega fogo lá em cima do altar. Você já pensou, se fosse assim, seria uma doideira, né? Misericórdia, gente. O Arão e os filhos têm que se lavar aqui, antes de se chegar ao altar para ministrar. Por isso que Hebreus 10, 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, ter os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse era também um protocolo de acesso sacerdotal. Lavar com água limpa. Água suja não, né? Versículo 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Isso vai ser continuamente. Não ministra sem lavar as mãos e os pés. Se não lavar, você vai morrer. Está falando de Cristo. Não é verdade? Porque a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia, ela é um espelho. Cristo é a água que lava. Certo? Porque a gente não pode tentar se limpar com o espelho. Se você quiser usar textos dizendo, vós estáis limpos pela palavra, você tem que entender o sentido disso. Quem lava é Cristo. A Bíblia só indica. A Bíblia é o espelho. Ela vai te conduzir a uma limpeza, mas ela não é o agente da limpeza. Se eu pegar um espelho aqui, pintar a sua cara de branco aqui. A gente até fez isso uma vez no retiro, né? Passava pasta de dente na cara da pessoa.
E a pessoa andava no meio da galera assim, com a cara toda suja, né? Todo mundo rindo. Rindo da pessoa. A pessoa não está vendo. O rosto todo pintado. Aí o pessoal, todo mundo rindo. Aí fazia a pessoa andar no meio de todo mundo. Aí você pegava o espelho e mostrava a pessoa não. Então, a Bíblia é um espelho. Ela mostra, certo? O erro. Aí você olha para o espelho, mas você não pode esfregar o espelho na cara. Você pode fazer isso? Você não pode pegar a Bíblia e tentar limpar a sua cara com a Bíblia, os seus pecados. Não. Você tem que ir a Cristo. Então, Cristo é a bacia com água. Aí você vai lá, lava o seu rosto todinho, aí o cara vai lá, lava o rosto, né? É uma ilustração. Lava o rosto lá, tirou. Tá limpinho? Tá. Se você não está vendo, como é que você sabe? Aí deixou um pouquinho aqui ainda. Aí ele vai lá para o espelho. Rapaz, tá sujo. Aí volta, lava. Tá limpo? Tá. Você só vai saber quando você for para o espelho. Você está totalmente limpo. Então você se lava em Cristo e vai para a palavra. A palavra mostra o seu erro, os seus pecados, você vai para Cristo, se lava. Depois confere na palavra. Então palavra não é bacia, palavra é espelho. Que indica, que mostra, mas quem lava é Jesus, ok? Por isso que essa bacia com água significava Jesus Cristo. Ninguém pode se lavar se não for em Cristo, para poder entrar diante da glória de Deus. Versículo 22 e 24, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das primícias, das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, metade a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. Vocês estão vendo aqui unidade de medida, representadas por ciclos, ok? Por hin. Então são unidades de medida. E você vê especiarias como mirra, também usada pelos reis, canela aromática, e também temos cálamo, e também temos cássia. São especiarias usadas na confecção do azeite de unção. A gente fez até uma mensagem sobre isso, e nos estudos anteriores a gente explicou cada elemento desse. Enfim, essas especiarias elas tinham que ser misturadas para se compor o azeite da unção. Se não usasse as especiarias certas, Deus não abençoava o azeite. Ok? Então isso significa que a unção ela é composta de vários elementos. Não é simplesmente alguém que está ali. Isso que eu quero que vocês entendam aqui, que a gente está caminhando para o final. Então, o azeite de unção era composto de várias especiarias. Da mesma forma, a unção que um homem ou uma mulher de Deus tem é composto de vários elementos. O que determina uma unção na sua vida não é simplesmente você é o fado, mas a história que você compõe. Sua história de vida, a sua personalidade, as suas experiências, o seu sacrifício. Então é um conjunto de elementos. Então não dá para você dar a mesma unção para outra pessoa. Os níveis de unção dependem dos elementos que a pessoa tem. Às vezes você fala, eu quero a unção de fulano. Você não vai ter nunca. Porque a unção que ela tem é formada pelas especiarias da vida dessa pessoa. Se você foi criado se foi criado com iogurte, né? A gente fala geração de iogurte, que não passa nada, nenhuma dificuldade, você vai ter um nível de unção. Agora você tem homens e mulheres que são calejados na vida, passaram por experiências difíceis, mas se levantaram, a unção é diferente. É totalmente diferente. Então não dá para você falar assim, eu quero fazer isso. Quando Eliseu pediu a unção do profeta, ele falou, você está pedindo uma coisa meio complicada, hein? Coisa difícil você está pedindo. E uma das coisas, o preço que Eliseu tinha que pagar é ser capaz de ver o seu mestre partindo. Ele não queria se emancipar. Ele não queria ficar sozinho. Por isso que todo lugar que o Elias ia, ele ia atrás do Elias. Não é isso? Ele não queria se apartar. Ele não queria encarar a realidade de ter que romper com a sua liderança, de ter que ser emancipado, de ter que viver sozinho, independente. Ele não queria. Ele falou, se você conseguir me ver partir,
subindo, você vai receber. Era o preço que ele tinha que pagar para ter unção. Entendeu o que eu falei? E depois, quando ele recebe a unção, ele vai falar sobre o Deus de Elias. Por quem é o Deus de Elias? Ele vai perguntar. Porque ele cresceu, né? Ele está preocupado agora com o Deus de Elias. Ele não quer saber mais de Elias. Ele quer saber do Deus de Elias, porque ele cresceu. Então a gente se emancipa quando a gente se desgarra de pessoas e se agarra em Deus. Aí sim nós crescemos. Quando você fica agarrado em gente, achando que, só vou na igreja porque é sua causa. Mas quando a gente se apega em Deus, que a gente cresceu. Ok? Por isso que nós precisamos entender que o azeite da unção é resultado de uma composição de vários elementos. Isso determina a unção de cada um. A minha unção é resultado de vários elementos, da sua unção, a sua unção, cada um tem a sua unção. 25. Versículo 25. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Esse será o azeite da santa unção. Versículo 26 e 30. E com ele ungirás a tenda da congregação. Está vendo? Está tornando tudo sagrado. A arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão, seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Okay? Então todos os elementos do tabernáculo, juntamente com os sacerdotes, teriam que ser ungidos por esse óleo que foi feito de várias especiarias. Versículo 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Então não dava para você fazer o óleo de qualquer jeito. Você tinha que misturar do jeito que a Bíblia manda. Certo? Versículo 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. Então você não usa esse azeite de qualquer pessoa, não. Isso é feito só para os sacerdotes e para as coisas sagradas. Então não vai derramar azeite em gente do mundo, é isso que ele está dizendo. E não tenta fazer um azeite de outra composição, porque esse azeite é santo, é sagrado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Que às vezes a gente pensa que pode usar coisas espirituais. Tem gente que gosta de pegar óleo aqui na igreja e levar, e não é o óleo, é a unção da pessoa. Não é verdade? Você tem o óleo da unção, mas ele é um mecanismo de fé que precisa de uma autoridade para poder estar usando aquilo. Não adianta eu te dar um óleo. Se você pegar o óleo na sua mão, se você não é cristã, se você não crê em Deus, você vai para sua casa, vai passar óleo, não significa que vai ser abençoado a sua casa, simplesmente que você levou um óleo. O óleo é óleo. Santa Ceia é suco de uva e pão, para quem não acredita e para quem não tem fé. O cara está comendo pão aí, bebendo suco de uva o tempo todo, ele está achando que está comendo o corpo de Cristo e bebendo sangue. Não está, não. Comendo pão, suco de uva. Da mesma forma, óleo é óleo na mão de quem não tem autoridade. Então não adianta você dar o olhinho para fulano para passar na casa dele, você tem que ir lá. O poder está na unção de Deus, não no óleo. O óleo é um mecanismo de fé, entende? Para acionar a fé. Então não venha acreditar que óleo... eu comprei na prateleira o óleo que veio de Israel, pastor. Na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você pode pegar azeite de cozinha e jogar na cabeça da pessoa, que a pessoa fica ungida. Vocês duvidam disso? Um óleo de Israel tem menos poder do que um copo de água na mão de um homem de Deus. Porque o homem de Deus, se ele pegar azeite de cozinha e falar assim, eu estou ungindo você, vai embora, meu amigo. É um ato profético. Vocês nunca viram isso? Agora bota óleo consagrado do céu na mão de qualquer pessoa, não serve para nada. A unção está na pessoa. Versículo 33, o homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Então, caso uma pessoa comum confeccionasse o mesmo óleo com a mesma formulação de ingredientes para serviços ou aplicação não sacerdotal, ele seria eliminado do meio do povo, expulso. Sério isso, né? Versículo 34 e 38, disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa, calbano, essas especiarias aromáticas, e o incenso puro,
em igual proporção, e disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo. Uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Está falando aqui sobre o incenso que deveria ser queimado para subir como cheiro agradável a Deus, que representa as nossas orações e as nossas intercessões, e ao mesmo tempo a obra de Cristo intercedendo por nós como sumo sacerdote. Ok? Elementos são determinados aqui para se preparar esse incenso aromático. Não fala que a nossa oração também ela é composta de vários elementos. Às vezes você coloca nessa oração o seu coração, a sua história, a sua fé, né? A sua humildade. Então são vários elementos que formam esse mecanismo chamado incenso aromático para subir as narinas de Deus. Amém? Complexo ou não? Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? A gente agora está começando a sair dessa parte mais complexa, tá? A gente já vai entrar naquela área do bezerro de ouro, é mais tranquilo, mais legal, para se entender muito mais fácil. Então, esses 4, 5 capítulos aqui é assim, para entrar num túnel assim, desesperado de ter que interpretar coisas extremamente difíceis. Mas daqui para frente vai ser bem mais leve, bem mais tranquilo e bem mais fácil de fazer aplicação pessoal. Algum comentário? Alguém quer falar? Fala, Fábio. Não, aquela cena de lavar os pés dos discípulos é uma cena de humildade, né? Ele estava ensinando para os discípulos a serem humildes. Por isso que Pedro não queria ser lavado. Você não pode me lavar. Ele falou, mas se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então aquela é o exemplo da humildade, porque Jesus estava ensinando uma coisa, que o poder da igreja não está no cetro de ouro, mas está na bacia e na toalha. Que a igreja gosta de ser triunfalista e achar que ela tem um cetro de ouro de poder, que ela vai subir numa montanha. Aquele é o exemplo, mas o poder da igreja não está nisso, não. A gente fala, não, que nós vamos dominar tudo isso aqui, que nós vamos conquistar, porque nós temos poder, que nós temos o cetro de ouro de Deus na mão. Não, o poder da igreja não está nisso. O poder da igreja está na capacidade de lavar os pés uns dos outros. Na humildade. Esse é o poder da igreja. Certo? É isso que ele está me ensinando. Se vocês não tiverem capacidade de lavar os pés dos seus irmãos, certo? Ajudar as pessoas a tirarem os resíduos da caminhada. Certo? Porque a pessoa está lá na jornada, ela está carregada de coisa, está sofrida. Aí você chega para a pessoa e fala assim, eu quero te ajudar, meu irmão. Quero orar com você, eu quero te ajudar a vencer isso. Isso é lavar os pés. Você está tirando a poeira dos pés da pessoa, e Jesus amarrou uma toalha nele mesmo e pegou para ele. Então, ele enxugava os pés dos discípulos e ficava tudo nele. Isso é você tomar sobre si a dor do outro também, né? Ele falou assim, então se vocês querem poder, vocês não têm que vir por cima, vocês têm que vir por baixo. Ser humilde, é assim que a gente conquista os outros, né? O vizinho está se levantando, a gente ora e abençoa, a gente não manda Deus matar o cara. Ok? Por exemplo, se alguém se levantasse contra mim nessa cidade, vamos dizer um prefeito. O prefeito da cidade está com raiva do pastor de Maio, por exemplo. Como que eu ia dar uma resposta para ele? Eu ia botar uma placa aqui na frente da igreja, 24 horas de oração abençoando o prefeito da cidade. Abençoando mesmo. Essa é a resposta da igreja, tem que ser essa. A resposta da igreja tem que ser essa. Isso vai constranger a pessoa. Abençoando para que ele seja próximo, feliz e tal. A igreja orando. A cidade inteira vai ver a placa lá, a igreja que está falando mal da igreja está lá orando por ele. Nossas armas são assim. Não é? E quando a gente abaixa, Deus se levanta. Esse é o esquema, né? Quando você se levanta, Deus abaixa. Se você quer ficar em pé, Deus senta. Se você senta, Deus levanta.
Ele não manda a gente descansar. Eu descanso, que eu trabalho por você. Mas você quer trabalhar? Eu descanso. Você tem que decidir. Você quer ir na força do braço? Vai lá. Aí você fica lá se matando, brigando com todo mundo, ligando, xingando todo mundo. Fica cansado. Aí quando você descansa, por isso que o descanso é o lugar do milagre. Você descansa em Deus, você fala, descansa no Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Aí, meu amigo, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua devoção. E deixa o resto com Deus. Aí Deus trabalha. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então essa bacia aqui, ela é uma bacia para purificação, no sentido de arrancar os pecados. É diferente, tá bom? Alguma outra fala? Algum outro comentário? Pode falar. Ou fechamos? Então oremos. Pai, obrigado por esse tempo na tua presença, que teu Espírito continue a nos conduzir em triunfo, que a tua palavra seja viva e clara para cada um de nós. Cada texto lido possa ser uma semente para o nosso entendimento, nós tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos em paz. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta,